A gente só tem noção do quanto uma dor de ouvido pode incomodar quando ela aparece. Não adianta explicar, não adianta querer dizer o que você está sentindo. Claro que as crianças sofrem muito, mas não tem idade, não tem classe social. E aquele zumbido, já teve uma sensação, um som que fica te incomodando? Para conversar com a gente sobre os problemas do ouvido, nós convidamos o otorrinolaringologista Marcos Sodré. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao JPB. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Deixa eu começar logo pedindo para a gente mostrar uma imagem, para a gente entender como funciona o nosso ouvido. Por favor, doutor Marcos. Isso. Aqui um corte anatômico em que a gente tem à esquerda a orelha, o conduto auditivo que se encerra aqui no tímpano. Esse é o ouvido externo. O ouvido médio, em que estão os ossículos, estribo, bigorna, martelo, que transmite o som e que, a partir da cóclea, que é esse caramujo, esse caracol, com as anteninhas, que é o labirinto, vão estimular tanto som, audição, quanto o equilíbrio. A gente tem mais uma imagem, por favor, pessoal? Vamos colocar a próxima? Enquanto isso, já aproveito para te perguntar quais são os problemas mais comuns, aumentando aquela imagem, então, indo particularmente para a parte de audição e de zumbido, então nós temos aqui a cóclea, que quando aquele tímpano balança, nós temos um deslocamento dos líquidos que estão dentro da cóclea, estimula as pequenas células ciliadas que vão dar a sensação no cérebro do som. E o equilíbrio, como se fossem as antenas do caracol, do caramujo, dependendo da posição tridimensional, então vai dar para o corpo a informação, se nós estamos de pé, se nós estamos numa posição oblíqua, de lado, deitado, em pé. Então, o conjunto das informações que são obtidas na parte do equilíbrio e na parte da audição é que forma o nervo vestíbulo coclear. Quais são os problemas mais comuns, doutor, quando essa engrenagem toda aí não funciona corretamente? Aí nós iríamos dividir em dois aspectos. Aspecto auditivo, parte de uma boa audição, uma qualidade da audição, uma discriminação, porque às vezes você escuta e não compreende. Então, audição e equilíbrio, eles trabalham juntos, mas também separados. Desequilíbrio, quando você tem um diabetes que está descompensado, você pode estar ouvindo bem, mas está tonto. Uma ressaca, uma toxicidade por remédios, um traumatismo, isso pode desarrumar, desequilibrar a sua parte de estrutural, de equilíbrio do corpo. A parte auditiva não, a parte auditiva pode ser uma infecção, pode ser um distúrbio metabólico, pode ser até mesmo uma rolha de cera, né? Uma infecção no ouvido, uma infecção externa, uma infecção interna. Então são 40 motivos que é necessário avaliar pela história para ir discriminando o que vai ser necessário. As perguntas chegando. Mariângela, dos funcionários, trabalha em call center, até que ponto isso atrapalha? O que atrapalha não é somente o call center, é a exposição excessiva, ou por um longo período, ou por uma intensidade muito grande, como uma explosão, né? Em que isso pode danificar aquilo que a gente viu que é o caracol. Esse choque, dependendo da intensidade ou da frequência, pode causar problema. Então, não é o call center, são as regras necessárias da exposição pela intensidade e por um tempo prolongado. Tem que ter momentos de repouso. Rosilene Chaves do Bessa, sente tontura à noite quando deita. Pode ter alguma relação com um problema no ouvido, doutor? Pode sim. O que tem que avaliar? Tendência familiar, profissão, alimentação, o nível de problemas que a pessoa possa ter. Por exemplo, uma mulher, ela tem a tontura quando está na menstruação, ela está com anemia, como é que está a parte de tireoide? Então tem que avaliar o paciente, o usuário, como um ser geral, sistêmico, não somente o ouvido. Muitas vezes você pode estar com um chiado e o ouvido é normal. Sim. O problema pode ser a coluna cervical. O Genival Júnior do Bessa disse que tem uma coceira no ouvido. E tem um outro telespectador também, o Marcelo de Manaíra, sente essa mesma coceira e diz que usa uma caneta esferográfica para coçar o ouvido, enfim. Nem preciso te perguntar, está errado, mas como fazer? Muito frequente essa queixa de coceira. Vai depender de quê? Estresse, vai depender de desarmonias metabólicas, né? Problemas de fungo dentro do ouvido ou uma bactéria, um corpo estranho. Então, mexer no ouvido, realmente, a gente deve evitar. Quanto menos se manipula, se mexe no ouvido, quanto mais com caneta, com friso, com prego, vamos evitar. Cotonete, só externo. Mas, se essa coceira é uma coisa passageira, que a gente chama de prurido, se esse prurido é uma coisa transitória, ok. Você aplica uma pomada, uma coisa simples. Mas, se ele tem uma constância, é melhor avaliar para que esse incômodo, esse sintoma não se estenda lá para dentro. Doutor, muito obrigado pela sua presença, muita pergunta, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado.